Olá, muito bom dia, são 8 horas 5 minutos, hoje é quarta-feira, 28 de outubro de 2020 e a Central Grupo Sinos de Eleições está de volta com mais um debate eleitoral com vistas às eleições municipais do dia 15 de novembro. Neste 28 de outubro, que a gente comemora o Dia do Servidor Público, eu gostaria de mandar um abraço especial ao servidor público do município de Cachoeirinha. Cachoeirinha que amanhece hoje com temperatura na casa dos 20 graus, céu encoberto, e é a cidade contemplada com o debate de hoje. Então, o nosso abraço ao servidor de Cachoeirinha, que a partir do dia 1º de janeiro terá um desses candidatos que participam do debate como seu gestor. Lembrando que estamos aqui para FPM, Fundação Escola Superior do Ministério Público, CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor Pronto Físio e também para a AMRIGS, que é a Associação Médica do Rio Grande do Sul. Os debates que acontecem dentro da programação do Ponto e Contraponto da Rádio ABC, que tem patrocínio de Sicredi, Senac, STV, Gip Savaralto e Dr. Clean. A eles, nosso muito obrigado. Antes de dar bom dia aos candidatos, queria dar um recado para você. Se você ainda não é assinante do Diário de Cachoeirinha, acesse diariodecachoeirinha.com.br, clique em assina e confira os planos disponíveis. Como disse inicialmente, o debate de hoje com os candidatos ao município de Cachoeirinha, eu queria agradecer desde já a presença aqui no estúdio dos candidatos Antônio Teixeira, Dr. Rubinho, Jefferson Lazarotto, Mick Breyer e Pablo Hernandes, nominados aqui em ordem alfabética conforme solicitação de registro junto à Justiça Eleitoral. Lembrando que momentos antes do debate, o candidato delegado João Paulo acabou dizendo que não participaria, surgiu algum imprevisto na sua agenda, em função disso não estará participando do debate. Debate esse que será dividido em 4 blocos e você que nos acompanha ao vivo aqui pela 103.3 FM e também pelo aplicativo do Diário de Cachoeirinha, aplicativo da Rádio ABC e das plataformas digitais do Grupo Editorial Sinos, até às 10 horas da manhã. E também pelo Facebook, onde você poderá acessar lá e deixar o seu recado, deixar o seu comentário sobre este momento da democracia para o município de Cachoeirinha. Serão 4 blocos, a explicação e a dinâmica de cada bloco será explicada na sua abertura. Neste primeiro bloco, os candidatos terão um tempo de apresentação e também já vai iniciar a primeira rodada de perguntas e respostas. Lembrando que a gente tem as cadeiras aqui no estúdio sorteadas na posição dos candidatos sorteadas inicialmente. A cadeira número 1 seria do delegado João Paulo, do Progressistas, da coligação Aliança Cachoeirinha no Rumo Certo, que alegou problemas de agenda, não compareceu e, segundo o regramento, a cadeira fica disponível com o nome do candidato estampado ali. Queria agradecer também a presença do candidato Pablo Hernandes, da Democracia Cristã. Candidato, obrigado pela sua presença, um excelente debate para o senhor. Candidato Mick Breyer, do PSB, Cachoeirinha do Futuro. Candidato, muito obrigado pela sua presença, excelente debate. Aqui, à minha esquerda, o candidato Rubens Olvaier, do Dr. Rubinho, do PSL, Unidos por Cachoeirinha. Obrigado pela sua presença, Dr. Rubinho. Antônio Teixeira, da Rede Sustentabilidade, coligação Amar Cachoeirinha, sim, obrigado pela sua presença. E ainda Jefferson Lazarotto, do Partido dos Trabalhadores, oposição de verdade. Obrigado, candidato. Um excelente debate a todos vocês. A apresentação dos candidatos ela se dará por ordem de sorteio, que será feita a partir deste momento, lembrando que cada candidato terá 1 minuto e meio para se pronunciar, para fazer a sua apresentação. E o primeiro candidato a se apresentar é o candidato Jefferson Lazarotto. Candidato, mais uma vez, obrigado pelo convite aceito da Central Grupo Sinos de Eleições. O senhor tem 1 minuto e meio para a sua saudação. Bom dia a todas e a todos. Agradecer o convite feito pelo Grupo Sinos. Queria mandar um abraço especial a todas as servidoras e servidores do município de Cachoeirinha, que durante esses 16 anos não tem muito a comemorar, que tenhamos, oxalá, nos anos que virão, a possibilidade de termos um melhor dia de comemoração para esses servidores que são muito importantes para a cidade de Cachoeirinha. Eu sou o Jefferson Lazarotto, sou há 23 anos advogado em Cachoeirinha, fui 6 anos presidente da subseção da Ordem dos Advogados da nossa cidade, sou nascido e criado em Cachoeirinha, adoro a minha cidade, ali aprendi cada vez mais a respeitar e amar
a população, o povo trabalhador da nossa cidade. Gostaria de dizer para vocês que estamos preparados para que Cachoeirinha volte a ter muito mais esperança e ser uma cidade muito mais feliz. Obrigado, candidato. Seguimos aqui, então, com a saudação inicial dos candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha, município da região metropolitana, com seus 130 mil habitantes aproximadamente. O próximo candidato é o candidato Pablo Hernandes, a se apresentar. Candidato, mais uma vez, obrigado pela sua presença. O senhor tem 1 minuto e meio para a sua saudação. Deixo o meu agradecimento ao Grupo Sinos pelo convite. Um bom dia ao Grupo Sinos. Um bom dia ao João, mediador do debate. Um bom dia aos meus colegas funcionários públicos, um bom dia aos colegas debatedores e um bom dia especial a você, morador de Cachoeirinha que está nos assistindo. Sou Pablo Hernandes, candidato a prefeito pelo número 27, Democracia Cristã. Tenho 50 anos, casado, pai de 2 filhos, Pablo e Thaís. Moro desde os 21 anos em Cachoeirinha. Sou servidor público concursado da Polícia Federal há 16 anos. A Polícia Federal é o órgão que mais combate a corrupção no país. Fui presidente estadual do Simpec-PF, sindicato que representa a minha categoria. Sou formado em Administração e Direito pela URGS, pós-graduado em Direito Civil e Segurança Pública. Já fui candidato a vice-prefeito de Cachoeirinha em 2016, com a coligação de direita, chamada em Direita Cachoeirinha. Fui candidato a deputado estadual em 2018. Entendemos que chegou a hora de Cachoeirinha virar a página de prefeitos esquerdistas. Chegou a hora de votar no candidato de direita e conservador. Vote Pablo Hernandes, 27, Democracia Cristã. Obrigado. Obrigado, candidato. Seguimos aqui, então, com a saudação inicial, com a apresentação dos candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha, neste que é o 15º debate promovido pela Central Grupo Sinos Eleições. Próximo candidato a fazer a sua saudação é o candidato Mick Breyer. Candidato, mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite. O senhor tem 1 minuto e meio para a sua saudação. Bom dia, então, a todos os amigos e amigas. Quero agradecer também o convite do Grupo Sinos, os demais debatedores. Quero também fazer uma saudação aos nossos servidores públicos pelo seu dia, servidores de Cachoeirinha que estão recebendo seus salários em dia e de forma antecipada, que estão sendo respeitados pela nossa administração, com qualificação permanente. Então, nossos parabéns a todos os servidores pelo dia. Eu sou Mick Breyer, sou natural de Cachoeirinha, sou professor, já fui vereador por 2 vezes e vice-prefeito de Gravataí, deputado estadual eleito por 3 vezes, secretário de Estado, e hoje tenho a honra de estar presidindo na prefeitura, sendo prefeito da nossa cidade de Cachoeirinha, que é uma cidade que cresce muito, que nós encontramos com muitas dificuldades em 2017, mas que procuramos equilibrar as contas para preparar o futuro da nossa cidade. Uma cidade que vem se desenvolvendo ao longo do tempo, que tem em torno de 130 mil habitantes e que nos orgulha muito por ser uma cidade acolhedora, uma cidade solidária. Quero mandar um abraço ao nosso vice-prefeito, Maurício Medeiros, que concorre também à reeleição, um vice leal, que conhece muito a cidade e conhece os caminhos de Brasília. E um abraço também à minha esposa, Vanessa. Eu tenho 4 filhos e uma cachorrinha. Um abraço, bom dia e que tenhamos um bom debate. Obrigado, candidato. Seguindo aqui com a apresentação dos candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha, um dos menores municípios do Rio Grande do Sul em área de terras, né, juntamente com o Esteio, aqui na região metropolitana, que é o menor. O próximo candidato, Antônio Teixeira. Candidato, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelo convite aceito pela Central Grupo Sinos de Eleições. O senhor tem 1 minuto e meio para a sua saudação. Muito bom dia a todos os ouvintes e telespectadores que acompanham o nosso debate. Uma saudação especial também ao Grupo Sinos, que nos oportuniza de nós virmos debater. Um bom dia também aos debatedores. E, de uma forma muito especial e carinhosa, quero saudar aqui a todos os servidores pelos seus dias e dizer que eu sou o Antônio Teixeira, candidato da coligação Amar Cachoeirinha Sim, número 18. Já fui vereador por 4 mandatos
entre esses 4 mandatos, 2 como presidente da Câmara. Na última eleições fiquei em segundo lugar, disputando com o candidato atual. Trago como vice Esther Ramos, uma empresária, advogada, com muito conhecimento em Cachoeirinha. Dizer também que conheço e moro em Cachoeirinha há mais de 50 anos, conheço a nossa cidade palmo a palmo, sei das suas necessidades, sei do seu potencial e estou preparado para dirigir o nosso município muito bem. Por isso estou aqui hoje debatendo com os senhores. Tempo, candidato. E o próximo candidato a fazer a sua saudação nesta abertura é o candidato Dr. Rubinho, à Prefeitura de Cachoeirinha. Candidato, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite da Central Grupo Sinos. O senhor tem 1 minuto e meio para a sua saudação. Bom dia a todos e a todas. Saudar o Grupo Sinos por nos propiciar esse momento de debate, de discussão do futuro da nossa cidade. Agradecer também às pessoas que nos ouvem e que nos assistem neste momento. Saudar os servidores públicos, especialmente da nossa cidade de Cachoeirinha. Sou o Rubens Otávio, também conhecido como Dr. Rubinho, advogado, 2 mandatos de vereador e hoje candidato a prefeito da nossa cidade pelo número 17, pelo PSL, na coligação Unidos por Cachoeirinha. Saudando também a nossa candidata a vice-prefeita, Jaqueline Ritter, levando a força e a sensibilidade da mulher. Muito nos orgulha estar nesse momento como candidato a prefeito da nossa cidade, porque sabemos que é uma cidade de extremo potencial e que, infelizmente, hoje vem sofrendo problemas gravíssimos no tocante à prestação de serviços públicos em favor da população. Temos a consciência de que podemos alavancar muito a cidade. Hoje passamos por um problema de total estagnação econômica e social da nossa cidade. E queremos contribuir com que a nossa cidade possa voltar ao eixo do crescimento, do desenvolvimento econômico e social. Obrigado, candidato. Diário de Cachoeirinha. Se você ainda não é assinante, acesse diariodecachoeirinha.com.br, clique em assine e confira os planos disponíveis. Estamos aqui no estúdio multimídia da Central Grupo Sinos de Eleições, criado especialmente para esse período pré-eleitoral, com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. Lembrando que a gente adota todos os cuidados aqui em função da pandemia e foi acordado com os candidatos que durante a fala eles podem tirar as máscaras para se manifestar, mas fora isso eles mantêm a máscara. Vamos agora à primeira rodada de perguntas e respostas entre os candidatos, que será da seguinte forma: será sorteado um tema que foi acordado com as coordenações de campanha entre saúde, Cachoeirinha dos próximos 4 anos, finanças públicas, educação e infraestrutura. E a partir disso será sorteado quem faz a pergunta e quem responde, lembrando que nenhum candidato pergunta ou responde 2 vezes. No momento que ele faz a pergunta, o nome automaticamente sai do pote. Então, o tema desta primeira rodada com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha é finanças públicas. Finanças públicas como tema. Aproveitar e fazer o convite para a população de Cachoeirinha que nos assiste pelo Facebook, que pode acessar lá e deixar o seu comentário sobre esse debate, sobre a participação dos candidatos ao município. E o primeiro candidato a fazer a pergunta é o candidato Antônio Teixeira. E a pergunta do candidato Antônio Teixeira será endereçada ao candidato Pablo Hernandes. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Pablo, a situação de Cachoeirinha, você sabe, não está bem. Qual é a sua proposta? O que você faria diferente do que fez o nosso atual prefeito para atingir os objetivos necessários? Obrigado, candidato. Candidato Pablo Hernandes, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, lembrando que o tema desse bloco é finanças públicas. Antônio, boa pergunta. Eu entendo que é necessário aumentar a arrecadação da Prefeitura e cortar gastos. Tem várias ações no nosso plano de governo, mas 1 minuto e meio não teria como citar todas, vou citar as principais.
A parte de cortar gastos, a gente tem uma proposta de reduzir em 70% os CCs, né? E utilizar esse dinheiro para a saúde, que é uma coisa que Cachoeirinha precisa muito, tá? E na parte de arrecadação, como eu já citei em outros debates, Cachoeirinha, ela precisa municipalizar o tratamento de água e esgoto, porque isso é um dinheiro que vai para a Corsã, que sai da cidade, né? E municipalizando, o dinheiro vai ficar dentro da cidade, gerando emprego e renda. Outra forma também de incentivar o comércio e a indústria é trazendo o turismo para Cachoeirinha, que a gente não tem nenhuma atração turística. A gente pode criar eventos, como eu já mencionei no meu plano de governo, o encontro de carros rebaixados, o encontro de carros antigos, tem que criar uma atração turística. Tem municípios da Serra que tem a festa do Moranguinho, a festa do Kive, a festa do Chopp, e Cachoeirinha não tem nada disso. A única coisa que tem e sobe em Cachoeirinha é pardal e azulzinho multando, né? Então a gente tem que tornar Cachoeirinha uma cidade turística, porque daí vai vir dinheiro de fora, de pessoas que pelo turismo vão investir no comércio, vão ajudar a indústria, e isso é muito importante para a retomada econômica. Obrigado, candidato. Candidato Antônio Teixeira, o senhor tem 30 segundos de réplica. Pablo, nós temos de imediato, a partir de janeiro, fazer rapidamente uma economia em todos os gastos referente aos contratos, referente às contratações de CCs, e isso aí vai ser nosso fundamental, mas nós não temos como fugir para aumentar a receita pública que não seja a busca de empreendimentos para a cidade. Isso aí, nosso plano de governo, ele contempla, e nós vamos jogar todas as nossas forças na busca de empreendimentos. Candidato Pablo Hernandes, o senhor tem réplica de 30 segundos. Não, correto, Antônio Teixeira. A gente tem que cortar despesas e tem que buscar alternativas para trazer dinheiro para dentro da cidade, né? Trazer empresas, incentivar as empresas que já estão em Cachoeirinha a aumentar sua produção, a contratar pessoas, a gerar emprego e renda. Não tem mágica. O caminho é esse, é trabalho, planejamento e muito esforço para fazer a retomada econômica que Cachoeirinha precisa. Obrigado, candidato. A gente segue aqui com o debate aos candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. Lembrando que se algum candidato se sentir ofendido na honra, ele poderá solicitar direito de respostas através da sua coordenação de campanha para a organização deste debate, composta pelos jornalistas Igor Miller, Shalom Teobaldo e também Paulo Pires. O próximo candidato a fazer a sua pergunta é o candidato Jefferson Lazarotto. Lembrando que o tema desse bloco é finanças públicas e a pergunta do candidato Jefferson Lazarotto será ao candidato Antônio Teixeira. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua pergunta. Candidato Antônio Teixeira, nós sabemos que Cachoeirinha tem um orçamento de em torno de 490 milhões para esse ano. Com a pandemia, certamente esses valores diminuirão, o orçamento diminuirá. Quais são as suas propostas para corte de gastos, tendo em vista até que o colega, no último debate, disse que iria construir uma nova prefeitura na nossa cidade? De onde é que o senhor pretende tirar gastos para realizar a construção dessa nossa nova sede da prefeitura, que é tão importante efetivamente para a cidade? Obrigado, candidato. Candidato Antônio Teixeira, 1 minuto e meio para a sua resposta. Excelente pergunta. Muito boa pergunta. Candidato Jefferson, historicamente em Cachoeirinha, os orçamentos, as perspectivas de orçamentos, elas são sempre superávites, são superavitárias. Nós queremos fazer que isso aconteça, porque nós queremos uma Cachoeirinha maior. Nós pretendemos incentivar, nós pretendemos, cada vez que se troca o prefeito, vem um novo ânimo para a cidade, para os empreendedores fazerem e virem trabalhar em Cachoeirinha e fazerem aquilo. Até o próprio munícipe gosta de pagar o seu IPTU para ajudar o novo prefeito a levantar a questão. Na questão da prefeitura,
exatamente, talvez seja o maior trunfo que se tem. Quando eu falei que nós vamos fazer uma prefeitura nova, eu vou te dizer para ti, nós vamos gastar R$1. Nós vamos implantar um projeto de parceria público-privada, que é exatamente para evitar gastos que são acima de R$100 mil por mês, que dá o total de quase 5 milhões de gastos em aluguéis na prefeitura. Exatamente isso que nós queremos fazer. E eu acho que Cachoeirinha precisa e tem que discutir uma nova prefeitura. Obrigado, candidato. Candidato Jefferson, o senhor tem 30 segundos de réplica. Eu queria dizer para você, eleitora, eleitor de Cachoeirinha, que com a pós-pandemia está sofrendo os reveses do desemprego e da fome, que a coligação Oposição de Verdade está olhando para você, olhando para as pessoas da nossa cidade. Nós temos o compromisso de que nenhuma pessoa em Cachoeirinha passe fome durante a nossa gestão. Porque se uma pessoa passar fome na cidade de Cachoeirinha, o gestor público não tem competência para ficar sentado na cadeira. Obrigado, candidato. Candidato Antônio Teixeira, réplica de 30 segundos. Candidato, não se pode deixar ninguém passar fome. Agora, a principal preocupação que tem o gestor é de arrumar emprego para a sua população. E você sabe que toda construção, inclusive uma construção de uma futura prefeitura, em que a prefeitura não vai botar R$1, ela gera emprego, movimenta a cidade. Então, gerar emprego, movimentar a cidade é a nossa preocupação. Obrigado, candidato. Seguimos aqui, então, com a primeira rodada de perguntas e respostas entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. Lembrando que o tema sorteado foi Finanças Públicas. O próximo candidato a perguntar é o candidato Mick Breyer. E a pergunta do candidato Mick Breyer será ao candidato... Como é sorteio Mick Breyer, não pode perguntar para ele mesmo, né? Então vamos sortear de novo aqui. Será o candidato Dr. Rubinho. Lembrando que o tema é Finanças Públicas, o senhor tem 1 minuto para a pergunta, candidato Mick Breyer. Candidato, nós assumimos a prefeitura em 2017 com mais de 77% do gasto com a folha. Isso compromete as finanças públicas, porque impede novos investimentos e as entregas que a comunidade precisa. Isso impede, inclusive, financiamentos. Nós também reduzimos, em comparação ao governo passado, o número de secretarias, de 19 para 12 secretarias, em torno de 20% dos CCs cortados por lei. Né? E nomeamos muito menos CCs do que havia no governo passado. Eu quero saber do senhor o que o senhor faria diferente disso, além desse enxugamento da máquina, e o senhor que inclusive foi secretário no nosso primeiro ano de governo e que viu as preocupações e as dificuldades pelas quais estávamos atravessando já em 2017. Qual a sua proposta diferente daquilo que nós fizemos no início do nosso governo? Obrigado, candidato. Candidato Dr. Rubinho, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, para começar, o senhor sempre fala sobre a questão de como pegou. E, na realidade, o último quadrimestre de 2016 foi um quadrimestre atípico, que foi, o senhor disse que é 77%, na realidade está sendo discutido isso no Tribunal de Contas, na verdade não é, mas, de toda forma, isso se deu muito também porque era um período eleitoral que o senhor era o sucessor do anterior prefeito e foi ali um momento de acomodação dos cargos em comissão e por isso foi elevado o percentual. Tá? Então isso não é desculpa. A questão é que nós temos um débito vegetativo hoje no município com mais de 400 milhões, 200 milhões de dívida do IPREC, mais 100 milhões da sua dívida que o senhor deixou nesses últimos 3 anos e mais de 100 milhões em contas a pagar. Então, nós temos um débito enorme no município de mais de 400 milhões e o que nós temos que fazer é o desenvolvimento econômico da cidade. Nós não temos como superar isso sem trazer empresas, sem desburocratizar a prefeitura, sem dar incentivos, gerando emprego e renda para a cidade. Nós não temos como explicar como Gravataí cresceu nesse período, como Esteio cresceu nesse período, como outras cidades da região metropolitana cresceram e Cachoeirinha estagnou, mais do que estagnou, decaiu
diminuiu o seu orçamento comparando de 2016 para 2019. Não vou nem falar 2020. Obrigado, candidato. Candidato Mick Breyer, 30 segundos de réplica. Eu quero dizer que o dado de 77% é do Tribunal de Contas. O candidato disse que não é verdade, então questione o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas diz que nós pegamos a Prefeitura com mais de 77% de gasto com a folha. Mas, candidato, eu queria efetivamente quais são as suas propostas. O senhor fala mal da cidade, fala mal do governo, critica, compara com outros municípios, mas não diz uma proposta. Qual a proposta efetiva que o senhor fará se, por acaso, fosse eleito prefeito? Proposta. Críticas ao governo eu tenho ouvido muitas, mas propostas muito poucas. Obrigado, candidato. Candidato Eu acho que o Rubinho, senhor não ouviu o que eu 30 falei. segundos. Eu falei em desenvolvimento econômico, desburocratizando a prefeitura. É isso que nós vamos fazer, fazendo com que as empresas possam lá pedir o seu alvará, pedir a sua licença e poder ser atendida no prazo razoável, e não como é hoje, 6 meses, 1 ano para uma empresa se instalar no município. Precisamos fomentar o comércio local, fazer com que as empresas, que a economia, o ativo circulante circule dentro da cidade e não fora da cidade. Precisamos capacitar as pessoas para ocuparem seus postos de trabalho em Cachoeirinha e não gerando economia em outras cidades. Tempo, candidato. Seguimos aqui com o debate os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. O próximo candidato a fazer a pergunta é o candidato Pablo Hernandes. E a pergunta do candidato Pablo Hernandes será ao candidato Jefferson Lazarotto. Candidato Pablo, o senhor tem 1 minuto para a pergunta, lembrando que o tema é finanças públicas. Jefferson, quais as ações do seu governo a partir de 2021 para cortar gastos, aumentar a arrecadação e aumentar o dinheiro, né, da prefeitura para investir em saúde, tendo em vista que pode acontecer uma segunda onda de Covid-19 no próximo ano? Obrigado, candidato. Candidato Jefferson Lazarotto, 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, o nosso governo, ele é calcado em cuidar das pessoas. É importantíssimo para a Cachoeirinha que nós tenhamos um incremento e Cachoeirinha se transforme numa cidade atrativa, numa cidade competitiva, exatamente para nós trazermos e gerarmos emprego e renda. Nós temos propostas concretas para a economia solidária, para o associativismo, para o cooperativismo. É inadmissível uma cidade como Cachoeirinha pagar uma empresa para coletar os seus resíduos sólidos e orgânicos. Isso é dinheiro, isso é emprego, isso pode transformar a vida de milhares e milhares de pessoas. Portanto, nós pensamos nas pessoas, nós estamos interessados no crescimento da nossa cidade. Nós temos uma cidade onde, antes da pandemia, 28% da sua população ganhava meio salário mínimo. Hoje, pela pandemia, com a pandemia, esse percentual aumentou. Portanto, é essencial para o gestor público e para a cidade que nós tenhamos um incremento na geração de emprego e renda. E somente conseguiremos isso através de políticas públicas efetivas. Tempo, candidato. Candidato Pablo Hernandes, 30 segundos de réplica. Poderia citar uma ação concreta para que sobre dinheiro para ser utilizado no ano que vem no combate a uma possível segunda onda da Covid-19? Obrigado, candidato. Candidato Jefferson Lazarotto, tréplica de 30 segundos. Candidato, com relação à Covid, tem o auxílio emergencial que está vindo dinheiro, basta ser aplicado de forma correta, fazendo a testagem na população, não gastando dinheiro de forma atabalhoada, pensando exatamente nas pessoas e na cidade, fazendo a testagem, fazendo com que o gestor público cuide efetivamente das pessoas. Obrigado, candidato. E encerrando esta primeira rodada de perguntas e respostas entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha, o candidato Dr. Rubinho fará a sua pergunta ao candidato Mick Breyer. Lembrando que o tema é finanças públicas. Candidato Dr. Rubinho, 1 minuto para a sua pergunta. Candidato Mick,
Nós temos um problema econômico grave e, pelo que nós estamos vivenciando na cidade, vendo da sua atual gestão, o senhor, nos últimos tempos agora, fez contratos até questionados pelo Tribunal de Contas, com gastos na ordem de mais de 22 milhões de reais em iluminação pública, em troca da iluminação pública, inclusive um contrato de locação de lâmpadas, que é um fenômeno essa modalidade de contrato. Tendo em vista isso, a cidade não teria outras prioridades para serem investidas do que isso, ou outra forma de fazer, uma forma mais razoável de fazer uma licitação e aquisição de equipamentos para isso se tornar mais barato e o recurso ficar nos cofres públicos? Obrigado, candidato. Candidato Mick Breyer, 1 minuto e meio para a sua resposta. Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, a oposição tem semeado mentiras pela cidade sobre a questão da iluminação e é importante que a gente esclareça. O projeto que nós fizemos lá, através do pregão eletrônico, é um pouco o modelo que tem aqui em Dois Irmãos, pertinho de Novo Hamburgo, no sentido de fazer a cidade mais segura, mais iluminada, num contrato que depois de 5 anos, tudo que for aplicado na iluminação reverte para o poder público, ficará para o município. Nós não gastaremos 1 centavo a mais e a cidade ficará mais iluminada e mais segura, tendo em vista que teremos uma redução do custo. A oposição tenta confundir a população falando do preço da lâmpada, que não tem nada a ver com a questão do custo da energia, da colocação, da manutenção, do caminhão, enfim, dos servidores. É um projeto maravilhoso, feito já em muitas cidades, e que a oposição, ou por desconhecimento ou por má fé, tenta dizer para as pessoas que não foi bom para a cidade. É muito bom para a cidade. A cidade está alegre com a nova iluminação. As pessoas que receberam já as lâmpadas de LED nas suas casas estão muito contentes, dizendo que agora sim se sentem mais seguras ao saírem de casa muito cedo, ao voltarem do trabalho mais tarde. Portanto, é um contrato que é muito benéfico para a população e para a economia da nossa cidade de Cachoeirinha, no modelo que está sendo feito já em outros municípios. Obrigado, candidato. Candidato doutor Rubinho, réplica de 30 segundos. Infelizmente, candidato Mick, o senhor desconsidera e não conhece, acho que o contrato que o senhor fez, que está sendo questionado duramente pelo Tribunal de Contas, inclusive o Tribunal de Contas mandou para o Ministério Público, para a Câmara Municipal, a qual abriu uma CPI para investigação, e convenhamos, fazer um contrato de quase 23 milhões de reais, comprometendo 380 mil reais por mês, podendo a Prefeitura ter feito a licitação de compra de equipamentos, o que sairia um custo muito menor, isso é desperdício de dinheiro público. Tempo, candidato. Candidato Mick Breyer, réplica de 30 segundos. Muito bom lembrar. O candidato fala que no contrato gastaremos 380 mil por mês. Hoje é 440, portanto teremos uma economia de mais de 60 mil. É importante lembrar que os números estão claros no contrato. Mas o Tribunal de Contas aponta, em todos os governos tem apontamentos, mas já disse que não há nenhum prejuízo à nossa comunidade. E CPI fake, como estão sendo feitas lá em Cachoeirinha, elas não chegam a lugar algum. A tentativa é de retirada do prefeito da disputa, mas nós seguiremos firmes. Tempo, candidato. Seguimos aqui com o debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. Lembramos que o candidato delegado João Paulo, do Progressistas, Aliança Cachoeirinha, no rumo certo, ele acabou informando minutos antes do início desse debate que não poderia participar por conta da sua agenda, um imprevisto de agenda. Diário de Cachoeirinha, se você ainda não é assinante, acesse diariodecachoeirinha.com.br, clique em assine e confira os planos disponíveis. Vamos a um rápido intervalo comercial, você que nos acompanha aqui pela 103.3 FM e também pelas plataformas digitais do Grupo Editorial Sinos, e voltamos já já com mais uma rodada de perguntas e respostas entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. Chegou o novo aplicativo do Jornal NH. Acesse conteúdos atualizados quando e onde quiser. Com o novo aplicativo, você fica bem informado, recebendo notificações sobre tudo o que é importante para você.
O novo aplicativo ainda tem acesso em tempo real à programação da Rádio ABC 103.3 FM. Para baixar, é só procurar o seu jornal na App Store ou Google Play. Olá, estamos de volta aqui da Central Grupo Sinos de Eleições, faltando 16 minutos para as 9 horas da manhã. A gente que transmite hoje ao vivo aqui pela 103.3 FM e também pelo aplicativo da Rádio ABC, do Diário de Cachoeirinha e ainda pelo Facebook dos dois veículos, o debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha, que segue com o tempo encoberto e os termômetros marcando 19 graus. Neste segundo bloco, nós que estamos aqui para a FPM, Fundação Escola Superior do Ministério Público, também CIMERS, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor Pronto Físio e AMRIGS, que é a Associação Médica do Rio Grande do Sul. Neste segundo bloco, os candidatos terão mais uma rodada de perguntas e respostas, entre eles,
com um tema que será sorteado entre os que restaram no pote a partir do primeiro bloco. Lembrando que no primeiro bloco o tema sorteado foi finanças públicas e ainda restam aqui saúde, Cachoeirinha dos próximos 4 anos, educação e infraestrutura. Só para lembrar que o debate ele acontece dentro da programação do Ponto e Contraponto, que tem patrocínio de Sicredi, Senac, STV, Jeep Savaralto e também Dr. Clean. Então vamos primeiro ao sorteio do tema deste bloco de perguntas e respostas entre os candidatos. O tema sorteado é infraestrutura. E o primeiro candidato a fazer a sua pergunta, lembrando que é 1 minuto de pergunta, 1 minuto e meio de réplica, 1 minuto e meio de resposta, réplica e tréplica de 30 segundos. O primeiro candidato a fazer o questionamento é o candidato Jefferson Lazarotto, que vai encaminhar sua pergunta para o candidato sorteado o mesmo nome, Jefferson Lazarotto. Sorteamos de novo para o candidato Dr. Rubinho. Então, lembrando que o tema é infraestrutura, candidato Jefferson Lazarotto, 1 minuto de pergunta. Candidato Rubens, nós temos visto que Cachoeirinha teve diversos empreendimentos imobiliários onde não foi feito nenhuma contrapartida com relação à construção de obras, que inclusive o senhor foi secretário de obras desse governo. Gostaria de lhe perguntar quais são os seus projetos para o sistema viário da nossa cidade, tendo em vista que, por exemplo, a zona norte de Cachoeirinha, que foi contemplada com esses diversos empreendimentos, hoje encontra-se num gargalo com problemas seríssimos de mobilidade. Quais são os seus projetos para a infraestrutura do nosso município no sistema viário de Cachoeirinha? Obrigado, candidato. Candidato Dr. Rubinho, 1 minuto e meio de resposta. Primeiro, dizer que a cidade vem crescendo de forma vertiginosa, sem nenhum planejamento. E realmente não há nenhum, por parte do governo, do atual governo, não há nenhum tipo de solicitação de contrapartida ou exigência de contrapartida que deveria ser o mote dessa questão. Em relação à infraestrutura viária, nós temos, hoje, infelizmente, nós temos um total descaso da administração com a questão da infraestrutura. Nós, por exemplo, temos uma usina de asfalto que é propriedade do município, que está desde o início dessa gestão. Quando nós somos secretários, eu coloquei em funcionamento essa usina de asfalto, fiquei ali um curto período de tempo, em torno de 5 meses, 6 meses. A partir do momento que saí, essa usina foi desativada e até hoje se encontra desativada no município. Preferem terceirizar a questão da prestação de serviços para manutenção asfáltica e para o arruamento, para fazer ruas, o que é um absurdo, se torna muito mais caro, obviamente. E também temos um projeto muito importante da construção, da fabricação própria de PAVS, que são os tijolos de concreto, para fazer a pavimentação de mais de 100 de vias no município que não tem nenhum tipo de pavimentação, estão no chão batido. A população está sofrendo com buracos, lama e esgoto a céu aberto. Obrigado, candidato. Candidato Jefferson Lazarotto, réplica de 30 segundos. Eu queria dizer para a população de Cachoeirinha que nós vamos chamar a conferência da cidade exatamente para discutir o plano diretor da nossa cidade, que infelizmente durante esses 16 anos ficou na mão de alguns grupos econômicos que mandam e desmandam na nossa cidade de forma democrática, de forma transparente. Vamos discutir a cidade, nós temos planos concretos para diminuir o gargalo da nossa cidade. Tempo, candidato. Candidato Dr. Rubinho, tréplica de 30 segundos. Pontualmente, a questão da participação popular, do diálogo, é extremamente importante, nós sabemos disso, e faremos sim um debate contínuo e constante com a população.
articularemos novamente as associações, os conselhos, para que haja uma ampla discussão na sociedade de Cachoeirinha. E vamos sim investir muito em infraestrutura com o menor custo possível, fazendo na própria casa, porque temos possibilidade de fazer em casa tudo isso sem gastar com empresas terceirizadas. Obrigado, candidato. Seguimos aqui com o tema infraestrutura, na segunda rodada de perguntas e respostas entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. O próximo candidato a fazer o seu questionamento é o candidato Antônio Teixeira. Pergunta essa que será para o candidato Mick Breyer. Candidato, infraestrutura é o tema. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Candidato Mick, quando Vossa Senhoria assumiu a prefeitura, as nossas ruas estavam muito emburacadas. Agora estão mais emburacadas. Como é que o senhor explica isso ao sair do governo? Obrigado, candidato. Candidato Mick Breyer, 1 minuto e meio de resposta. Importante lembrar que o debatedor Antônio Teixeira, que me fez a pergunta, ficou no governo até 2016. Ele também devia explicar alguma coisa, né? Porque entregou um governo com muitas dificuldades e muitos aqui participaram dos governos anteriores. Mas quero dizer que nós investimos muito na infraestrutura. Nós acabamos praticamente com os alagamentos, com a parceria público-privada com a Corsan, nos permitiu utilização do fundo da Corsan para investimentos na cidade. Estamos fazendo repavimentações em toda a cidade, conseguimos retomar a obra da Fernando Ferrari, que a oposição na Câmara tentou impedir, tentou protelar, procrastinar, mas nós estamos fazendo e nós estamos projetando, né, que a cidade necessita de uma perimetral sul para desafogar ainda mais a nossa Flores da Cunha. Estamos com projetos e queremos, assim que atingirmos o limite da lei de responsabilidade fiscal, também fazermos alguns financiamentos no Badesul, o que foi nos impedido nesses primeiros 4 anos, porque nos entregaram a cidade com quase 80% de gastos com a folha. Então, estamos trabalhando muito, né? Nossa Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos tem trabalhado muito para melhorar a trafegabilidade, a mobilidade. Estamos investindo através das nossas parcerias para que a cidade fique cada vez melhor e é isso que vamos fazer, buscar financiamentos para investir na mobilidade. Obrigado, candidato. Candidato Antônio Teixeira, réplica de 30 segundos. O candidato se enganou. Eu saí do governo em 2014 e 2016 fui adversário do candidato. Eu quero dizer que na época em que fui secretário de obras, foi a época em que o sistema viário esteve da melhor qualidade possível. Por quê? Porque nós tínhamos na época lá uma usina asfáltica e funcionários competentes que sabem manobrar e são especialistas nisso, e trabalhavam, então nós deixamos a cidade praticamente sem nenhum buraco. Há documentos que comprovam isso. Candidato Mick Breyer, o senhor tem tréplica de 30 segundos. Nós procuramos reduzir o gasto com a folha, enxugando a máquina, diminuindo secretarias, diminuindo CCs. A atração de novos investimentos tem sido uma prioridade do nosso governo. Estão anunciadas já a Trigelê, que é uma empresa de salgados congelados, a Vital Pães, muitas empresas procurando o município, e nós estamos trabalhando, buscando contrapartida, assim como fizemos aquela estrada nova entre a Frederico Ritter e o meu Rincão. Tempo, candidato. Lembrando que estamos aqui para AmRigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor Pronto Físio, CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, e também FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, neste debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. Tema infraestrutura. O próximo candidato a questionar agora é o candidato Pablo Hernandes. E a pergunta do candidato Pablo será encaminhada ao candidato, sorteio mais o mesmo nome, Pablo Hernandes não pode, será ao candidato Jefferson Lazarotto. Candidato, tema infraestrutura, 1 minuto para a sua pergunta. Candidato Jefferson, um dos grandes problemas que temos hoje em Cachoeirinha é a tranqueira na Avenida Flores da Cunha, a avenida principal, principalmente nos horários de pico, agravada pelos pardais, pelos azuizinhos que ficam com bloco de multa embaixo das sinaleiras, né?
quais as ações do seu governo em termos de infraestrutura para resolver a tranqueira da Avenida Flores da Cunha? Obrigado, candidato. Candidato Jefferson Lazarotto, 1 minuto e meio para a resposta. Nós vamos ampliar a construção das calçadas, a reforma das calçadas da Flores da Cunha. Dizer para você, eleitora de Cachoeirinha, que o valor que a Prefeitura arrecadar dos estacionamentos rotativos da Avenida Flores da Cunha serão utilizados para nós construirmos o banco para o microcrédito da nossa cidade, exatamente para fomentar a economia aqui da cidade de Cachoeirinha. Com relação ao sistema viário, nós temos o projeto da construção da Via Sul da nossa cidade, uma construção que vai ligar a Avenida João Batista a Avenida Papa João 23 até o Parque da Matriz. Ela será sustentável, ela será ecologicamente sustentável, exatamente para nós tirarmos a tranqueira da Avenida Flores da Cunha, que efetivamente traz malefícios até mesmo para a saúde da nossa população. Portanto, temos projetos concretos, temos projetos viáveis para a nossa cidade, exatamente pensando no bem-estar da população de Cachoeirinha. Obrigado, candidato. Candidato Pablo Hernandes, 30 segundos de réplica. Nós precisamos, a partir de 2021, fazer a retomada econômica, fazer a roda da economia girar. Uma das coisas que atrapalha a vinda de empresas e o turismo de Cachoeirinha é o trânsito caótico, é a tranqueira. Porque uma empresa, né, ela pensa duas vezes, né, em se instalar em Cachoeirinha, ou Porto Alegre, ou noutra cidade, né, devido ao tempo que ela perde no trânsito, né, transportando seus produtos e se deslocando. O candidato Jefferson tem essa ideia de como o trânsito afeta a vinda de empresas? Obrigado, candidato. Candidato Jefferson Lazarotto, réplica de 30 segundos. Eu acho que a gente tem que pensar nas pessoas. Eu acho que os moradores e moradoras de Cachoeirinha, eles estão sofrendo há muitos anos com a situação viária, com a situação da nossa economia, e nós temos projetos concretos, nós temos projetos específicos exatamente para trazer esperança para a nossa cidade. Eu e a Vera Sarmento, nós temos projetos, basta você ir nas nossas páginas que você vai poder Tempo, observar. Candidato. Seguimos aqui com o debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. O tema é infraestrutura. O próximo candidato a fazer o questionamento é o candidato Dr. Rubinho. Questionamento esse que será ao candidato Antônio Teixeira. Candidato Dr. Rubinho, infraestrutura, 1 minuto para a sua pergunta. Candidato Antônio, nós sabemos que grande parte da nossa população ainda sofre muito, sobretudo nas regiões mais periféricas da cidade, com captação de águas pluviais, canos, sistemas de captação deteriorados, calçadas cedendo em virtude desses canos, que estão já muito antigos, muito velhos, e em lugares que não tem essa captação de águas pluviais, enfim, problemas de toda ordem, o que faz com que a população sofra muito com isso, com que faz com que a população, inclusive, despeje o seu esgoto, muitas vezes sanitário, cloacal, na própria rede pluvial ou, na ausência dela, na própria rua. Quais são os seus planos para a questão do seu governo em relação a esse tema? Obrigado, candidato. Candidato Antônio Teixeira, 1 minuto e meio para a sua resposta. Quando assistimos o candidato Bic falar sobre Cachoeirinha, parece que tudo está a mil maravilhas. Mas o candidato Rubinho me faz uma pergunta interessantíssima. Nós somos uma cidade com uma arrecadação extraordinária, que ainda nós temos a vivência de pessoas que moram e não são servidos pelos esgotos naturais e usam os pluviais. Então, isso aí é muito grave. Na época em que o prefeito Bic falou que eu era secretário, eu gostaria que os eleitores de Cachoeirinha prestassem atenção numa coisa que eu vou dizer.
Se teve na história de Cachoeirinha um secretário que colocou mais canos de esgotos e fez mais muro de retenção nos valões, eu retiro a minha candidatura. Foi a minha grande preocupação que eu tive quanto secretário, e por isso, quando me envolvem como ex-secretário ou ex-participante do governo, eu não tenho não tenho dúvida nenhuma, não tenho medo, não tenho restrições, porque foi a época mais feliz da minha vida. Foi a época que eu pude fazer essas obras que hoje são imbatíveis na história dos 54 anos de Cachoeirinha. Nunca se colocou tanto cano e nunca se fez tantas ruas benéficas para a nossa cidade na questão de asfalto e de outras. Tempo, candidato. Candidato Dr. Rubinho, 30 segundos de réplica. Essa questão realmente é bastante grave, Antônio Teixeira, e na realidade nós precisamos resolver isso através de uma produção própria de canos, que é muito caro fazer a compra desses canos, e precisamos investir muito nisso, porque isso é saúde pública. Obviamente que nós temos que fazer um enfrentamento disso. Infelizmente, hoje dizem que esse governo terminou com os alagamentos. Fez só a obra da Lídio Batista, com o fundo da Corsan, que só para planejamento gastou mais de 900 mil. Tempo, candidato. Candidato Dr. Antônio Teixeira, tréplica de 30 segundos. Exatamente. Então, tem aquela máxima na política, que não se enterra cano porque cano não aparece. Foi exatamente o que fez esse candidato que está falando com vocês. Nós enterramos canos como nunca na história, fizemos pavimentação de PAVS em mais de 70 ruas. Isso aí nos dá um know-how, nos dá uma satisfação muito grande de ter participado e ter comandado aquela pasta na oportunidade. Fui muito feliz por isso. Tempo, candidato. Lembrando que a gente começa esse debate dentro do programa Ponto e Contraponto, no horário do Ponto e Contraponto, que tem patrocínio de Sicredi, Senac, Rio Grande do Sul, STV, Jeep Savaralto e Dr. Clean, a quem a gente agradece aí pela cedência do espaço. Nós que prosseguimos aqui com o debate dos candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha, rodada de perguntas e respostas. Quem pergunta agora é o candidato Mick Breyer, tema é infraestrutura, e a pergunta será ao candidato Pablo Fernandes. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Fernandes. Candidato, nós assumimos a Prefeitura de Cachoeirinha em 2017 com muitas dificuldades, com muitas dívidas, e buscamos algumas parcerias que viabilizaram as obras das novas calçadas da Flores da Cunha, uma estrada nova ligando a Frederico Ritter ao Meu Rincão, Estrada dos Caetanos, a parceria público-privada com a Corsan, inclusive, permitindo as obras de combate aos alagamentos. E queria perguntar ao senhor, se o senhor pudesse e tivesse assumindo uma prefeitura com quase 80% de gasto com a folha, com dívidas absurdas, estratosféricas, qual a sua proposta para investir na infraestrutura, sendo que os financiamentos estavam inviabilizados por conta da má gestão do governo passado? Qual é a sua proposta primeira para resolver a questão da infraestrutura da cidade? Obrigado, candidato. Candidato Pablo Hernandes, bom, 1 minuto e meio para a pergunta resposta. do prefeito, né? Como já foi dito, tem que procurar aumentar a arrecadação, né? Já que está 80% da folha comprometida. Tá? Aproveito para destacar, né, que o prefeito já falou em outros debates, né, tentando dividir essa responsabilidade com os candidatos que estão aqui, porque já tiveram alguma participação no governo, né? Eu sou um candidato que nunca esteve no governo e meu partido também nunca esteve no governo, né? Mas, respondendo a pergunta do candidato Mick, né, não tem mágica. Tem que aumentar a arrecadação, cortar alguns gastos, de preferência não no bolso do funcionário público, como foi feito, né, e procurar dinheiro federal para trazer para o município e parcerias privadas, que é o que o prefeito acabou de dizer que foi feito. É isso. Obrigado, candidato. Candidato do MIC, 30 segundos de réplica. Quero lembrar aos que nos acompanham que nós reduzimos de 19 para 12 secretarias, reduzimos mais de 20% de cargos comissionados, tomamos medidas de ajuste e buscamos aumentar a receita. Aquilo que alguns falam aqui que farão no futuro, nós já estamos fazendo. O futuro já chegou em Cachoeirinha. Muitas empresas já estão
se instalando em Cachoeirinha, como a Infortel, como a Vital, como a Trigelê e outras tantas, porque entendem que tem mão de obra qualificada e tem um governo transparente que trabalha com austeridade pensando na comunidade. Tempo, candidato Pablo Hernandes, tréplica de 30 segundos. Só lembrando que Cachoeirinha tem um bom orçamento, são 500 milhões aproximadamente, né? E o território é pequeno, então não é uma cidade tão difícil de se administrar. E que se o prefeito recebeu, né, 80% da folha comprometida, né, o seu antecessor era do mesmo partido, inclusive o ex-prefeito Vicente, ele mesmo ajudou a eleger, né? Então ele teria que reclamar com o seu antecessor, principalmente. Obrigado, candidato. Central, Grupo Sinos de Eleições e o debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. A gente lembra que o candidato delegado João Paulo, do Progressistas, Aliança Cachoeirinha, no rumo certo, comunicou minutos antes do debate que, por uma questão de agenda, não poderia participar, por isso a sua cadeira segue à disposição, segue aqui no estúdio, conforme acertado nas reuniões com as coordenações de campanha sobre esse debate. Se você ainda não é assinante do Diário de Cachoeirinha, acesse diariodecachoeirinha.com.br, clique em assina e confira os planos disponíveis. Nós que estamos aqui na 103.3 FM, também nas plataformas digitais do Grupo Sinos, com esse debate à Prefeitura de Cachoeirinha, temos o patrocínio de FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor Pronto Físio e também AmRigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos com o terceiro bloco, mais uma rodada de perguntas e respostas entre os candidatos, porém com tema livre. É já já. O que fazemos define quem somos. O que somos define o mundo ao nosso redor. Desde 1957, aprendemos a fazer diferente, fazer de novo, se for preciso. Nossa maior realização é estar presente na vida das pessoas. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Por isso, temos projetos para a educação, meio ambiente e responsabilidade social. E apoiamos iniciativas para uma economia mais forte. Se crescemos, é porque nossa região não para de crescer. Se
Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de 2.500.000 habitantes. Se nos reinventamos constantemente, é para atender um público acostumado com o melhor. Hoje, a notícia anda em tempo real. Com a ajuda da tecnologia, entregamos informação de qualidade. Para nós, multiplataforma é mais do que um conceito atual. Conteúdo sempre foi prioridade. E comunicação só existe para aproximar as pessoas. Por isso, estamos no papel, no ar, online, full time. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos 8 jornais, 3 revistas, uma emissora de rádio. Somos 7 sites, web TV e provedor de acesso à internet. Somos o Grupo Sinos. João Carlos Ávila. Nove horas, 12 minutos, 21 graus neste momento em Cachoeirinha, cidade da região metropolitana, que é brindada hoje pela Central Grupo Sinos de Eleições, com esse debate com os candidatos à prefeitura. Lembrando que dos 6 candidatos, um deles não compareceu, o delegado João Paulo, do Progressistas, Aliança Cachoeirinha no Rumo Certo, informou momentos antes do debate que não participaria por um imprevisto em sua agenda. Nós que estamos agora dentro do horário do Redação 103, que tem patrocínio de Instituição Evangélica de Novo Hamburgo e Imunizadora do Vale, agradecemos aí pela cedência do espaço. Nós que estamos aqui para a Clínica da Dor Pronto Físio, Simers, que é Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, AMRIGS, que é a Associação Médica do Rio Grande do Sul, e também FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público. 103.3 FM, também aplicativo do Diário de Cachoeirinha e das plataformas digitais do Jornal NH, inclusive pelo Facebook, que você que nos acompanha pode acessar lá e deixar o seu comentário sobre este debate, que entra agora no terceiro bloco. E os candidatos terão mais uma rodada de perguntas e respostas, porém tema livre. O candidato escolhe o tema, será sorteado o candidato que faz a pergunta e ele escolhe a quem ele vai endereçar essa pergunta, mas lembrando que nenhum candidato poderá responder 2 vezes. O primeiro candidato a questionar nesta rodada do terceiro bloco é o candidato Pablo Hernandes. Candidato, sua pergunta para quem? Para o prefeito Mick Breyer. Pablo, pergunta para Mick Breyer, tema livre, 1 minuto. Prefeito Mick, eu li o seu plano de governo e consta ali que nos próximos 4 anos o senhor pretende mapear os pontos de alagamento da cidade. A pergunta que eu faço, se em 4 anos que estão fechando de governo, já não houve tempo para fazer isso? Obrigado, candidato. Candidato Mick Breyer, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Obrigado pela pergunta. Primeiro, só para esclarecer, o candidato antes disse que o ex-prefeito é do meu partido, de fato é, mas hoje ele apoia inclusive uma outra candidatura, não apoia a nossa candidatura. Portanto, a gente tem que fazer as cobranças e a autocrítica necessária dos anos que se passaram. Mas, como eu havia dito já
bloco anterior, nós, através da parceria público-privada, conseguimos recursos do Fundo Compartilhado da Corsã e estamos, sim, combatendo os alagamentos. Fizemos várias obras, muitas obras para combater os alagamentos, inclusive algumas obras começadas lá na década de 90, ainda quando meu vice hoje, o Maurício Medeiros, era o prefeito. Alguns não priorizaram essa questão e nós agora estamos concluindo. Nós entendemos, candidato, que em 4 anos não dá para fazer tudo, nós sabemos disso, né? Nós não achamos que está tudo às mil maravilhas em Cachoeirinha, mas não é o caos que alguns também tentam pintar. Só quem não circula pela região metropolitana, quem não conhece os problemas do Brasil, acredita que está tudo errado em Cachoeirinha. Tem muita coisa boa acontecendo, nós fizemos muitos investimentos, muitas obras, muitas entregas, mesmo com todas as dificuldades. E queremos sim continuar fazendo, queremos sim construir um futuro, queremos sim combater os alagamentos todos, quase todos já resolvidos, mas nós sabemos que há muito por fazer e quem arrumou a casa tem competência e tem autoridade para continuar fazendo. Obrigado, candidato. Candidato Pablo Hernandes, réplica de 30 segundos. O candidato Mick desviou da pergunta, não respondeu o que eu perguntei. A pergunta foi objetiva. Em 4 anos não foi possível mapear os pontos de alagamento de Cachoeirinha? Isso tem que ser feito nos próximos 4 anos? Obrigado, candidato. Candidato Mick Breyer, réplica de 30 segundos. Talvez o candidato não tenha ouvido direito, mas eu vou repetir. Nós entendemos que há muito por fazer. Nós sabemos que em 4 anos não se resolve tudo, mas nós resolvemos muitas questões que há muito tempo se esperava na cidade. Questões que não foram enfrentadas pelos governos passados. E nós conseguimos, com parceria, com coragem, com determinação, ouvindo a população, com o gabinete da gente, levando a prefeitura aos bairros, quinzenalmente aos sábados, nós fizemos e vamos continuar fazendo. Seguimos aqui com o debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. Neste bloco, o tema é livre. O próximo candidato a fazer o questionamento é o candidato Antônio Teixeira. O senhor pergunta para quem, candidato? Eu vou perguntar para o candidato Rubinho. Então, candidato Antônio Teixeira, 1 minuto para perguntar ao candidato Dr. Rubinho. A nossa saúde foi talvez o tema mais negativo que aconteceu no nosso município. O que Vossa Senhoria faria diferente do que foi executado? Obrigado, candidato. Candidato Dr. Rubinho, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, faria muitas coisas diferentes, Antônio Teixeira. Na verdade, com o problema da pandemia, primeiro, que jamais faria um hospital de campanha em um ginásio sem a mínima infraestrutura. Jamais contrataria, inclusive apontado com superfaturamento, equipamentos, pagando de forma antecipada e sem contrato nenhum. Isso é um escárnio, isso é uma irresponsabilidade. Aumentaria as equipes de ESF, de Estratégia de Saúde da Família, para dar uma melhor prestação de serviços de saúde para as pessoas da nossa cidade, teria um atendimento mais humanizado para as pessoas, faria com que as pessoas não tivessem que submeter, 130 mil habitantes se submeterem a filas durante a madrugada para conseguir uma simples ficha de clínico. Isso é um absurdo, é um retrocesso. Teríamos uma facilitação na dispensação de medicamentos, que é extremamente importante. Ampliaríamos e vamos ampliar a questão das especialidades, que é uma vergonha hoje no município de Cachoeirinha. Para o senhor ter uma ideia, nem exames hoje nós estamos em funcionamento com convênio com o laboratório, estão suspensos. Uma pessoa para fazer um simples exame, um simples hemograma hoje, leva em torno de 9, 10 meses. Isso é um absurdo. Isso é brincar com a saúde pública, é brincar com a saúde do povo da nossa cidade. Obrigado, candidato. Candidato Antônio Teixeira, réplica de 30 segundos. Nós entendemos e queremos e vamos fazer a questão da reforma de diversos postos que nós entendemos que estão aquém da qualidade exigida pela população. Nós também queremos fazer, e não é possível não fazer, acompanhar a era da informática, distribuindo fichas através desse sistema, não submetendo o pessoal àquelas filas enormes que nós estamos acostumados a ver na nossa cidade. Obrigado, candidato. Candidato Dr. Rubinho, réplica de 30 segundos.
Em nosso plano de governo, Antônio Teixeira, nós temos o programa Prefeitura Digital, a Prefeitura na palma das mãos, que vai possibilitar ao usuário do sistema de saúde fazer o seu pedido de ficha de um clínico ou de sua especialidade através de um app, de um aplicativo. Precisamos valorizar muito as pessoas, precisamos entregar uma saúde de ponta para as pessoas, precisamos fazer com que as pessoas não enfrentem mais problemas com traumatologia, precisamos fazer convênios nessa área que infelizmente hoje não tem. Obrigado, candidato. Seguimos aqui com debate aos candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. Neste bloco, o tema é livre. O candidato a fazer o questionamento agora é o candidato Jefferson Lazarotto. O senhor pergunta para quem, candidato? Pergunto para o candidato Pablo Hernandes. O senhor tem 1 minuto para a pergunta, então, Jefferson Lazarotto para Pablo Hernandes. Candidato Pablo Hernandes, nós vemos que Cachoeirinha tem uma educação onde falta o turno inverso, as famílias hoje elas têm que, o pai e a mãe têm que sair para trabalhar, às vezes não tem com quem deixar as suas crianças exatamente pela defasagem das creches na nossa cidade, e tudo isso leva as crianças a ficarem muitas vezes desassistidas. Nós temos uma situação muito problemática nesse tema. Eu te perguntaria qual é as tuas propostas exatamente para as crianças da nossa cidade. Obrigado, candidato. Candidato Pablo Hernandes, 1 minuto e meio para a sua resposta. Ótima pergunta, Jefferson. Eu li uma reportagem do Diário Gaúcho de 2019 que fala que Cachoeirinha tem falta de 574 vagas em creches. A minha proposta é simples, é criar mais creches. Nosso plano de governo prevê a criação de 3 creches. Porque é importante, por quê? Porque as mães, né, que precisam trabalhar, né, têm que ter a creche para deixar o filho, porque senão elas não conseguem trabalhar, né, e prover o sustento da família. Além das creches, né, em termos de educação, o nosso projeto prevê a construção de uma escola cívico-militar, em parceria com o governo federal, que é uma escola de excelência, porque a gente tem que se preocupar com todos os níveis de ensino, desde a creche, o fundamental, né, o médio, né, porque nós temos que preparar o jovem para o mercado de trabalho. E a questão do turno inverso, que eu uso o termo turno integral no meu plano de governo, é o seguinte: o jovem ele vai pela manhã para a escola e à tarde ele volta para a escola, né, para fazer alguma atividade, um curso para se aperfeiçoar, né, para o mercado de trabalho. Então, dessa forma, a gente pega, né, e tira o jovem da rua e coloca ele na escola. E daí a gente evita, né, que esse jovem caia no tráfico ou alguma má companhia, né? A gente preserva esse jovem. Obrigado, candidato. Candidato Jefferson Lazarotto, réplica de 30 segundos. Nós temos 2.000 crianças que não têm direito à creche na nossa cidade hoje. É uma situação completamente estapafúrdia. Nós temos no Chico Mendes, nós temos lá na Grande Esperança creches que estão abandonadas e que deveriam ter sido já realizadas nesses 16 anos desse governo de continuismo que nós temos na nossa cidade e que nada foi feito. Tempo, candidato. Candidato Pablo Hernandes, réplica de 30 segundos. Um outro ponto em relação às creches é em destinar as vagas para quem realmente precisa, que são as pessoas mais pobres, mais carentes. Existem relatos em Cachoeirinha de vereadores utilizando vaga em creche, o que é um absurdo, né? Porque o vereador ele tem condições de colocar o filho numa creche particular, né? E acaba tirando a vaga das pessoas que realmente precisam, né? E isso impede as mães das crianças de trabalharem, se elas não tiverem com quem deixar essas crianças, se não tiverem uma creche. Obrigado, candidato. Nesse debate, terceira rodada de perguntas e respostas entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha, o próximo candidato a fazer seu questionamento é o candidato Dr. Rubinho. O senhor pode escolher entre candidatos Jefferson Lazarotto ou Antônio Teixeira.
Da qual se faz a pergunta? Ao Antônio Teixeira. Então, doutor Rubinho, 1 minuto, tema livre. Antônio Teixeira, nós temos um grande problema hoje em relação à educação no município, que das creches é um dos problemas. Nós temos aí um déficit de mais de 2.000 crianças sem vaga, e outro problema também é a qualidade de ensino das nossas crianças em relação à educação fundamental. Nós, no último ano 2019, foi feito a medição do IDEB, isso é o resultado agora há pouco, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e nenhuma das escolas do município alcançou a meta mínima da educação fundamental. O que o senhor pensa sobre isso? Quais os seus planos em relação à questão tanto das creches, da ampliação de vagas, como também da qualidade de ensino fornecido às nossas crianças? Obrigado, candidato. O candidato Antônio Teixeira, 1 minuto e meio para a resposta. Não se pode falar em ensino se nós não nos preocuparmos com o estado em que se encontram as escolas. É conhecido, é comentado, todo mundo sabe que nós precisamos fazer uma reforma. E essa reforma nós vamos fazer a partir das férias do próximo ano. Serão uma reforma gradual que nós atingiremos todas as escolas, porque todas as escolas necessitam. É escola chovendo dentro, é portão caindo, é banheiro sem a higiene necessária. Então isso nos preocupa. Não se pode falar em educação sem falar nessa prioridade. A questão do IDEB também é uma... Não vi manifestação até agora do nosso governo a respeito desse fato negativo que aconteceu. Toda a imprensa está falando, mas eu não vi manifestação sobre essa questão do ensino. Quanto às creches municipais, nós precisamos, como disse o Pablo, aumentar as creches, não tem outra saída. Mas também pode-se fazer, com economia e tendo dinheiro, nós comprarmos vagas em outras creches particulares. Eu quero ter o apelido de parceria público-privada e gostaria que depois todo mundo me perguntasse em Cachoeirinha por quê. Obrigado, candidato. Doutor Rubinho, 30 segundos de réplica. Nós temos uma lei federal, Antônio Teixeira, que possibilita as PPPs na educação. Esse governo fez uma parceria e até agora não teve a habilidade, a competência de fazer o cadastramento junto ao Ministério da Educação dessa creche, o que é lamentável para a cidade. Nós poderíamos sanar o problema, nós poderíamos reduzir completamente o déficit de crianças que estão aguardando na fila para as creches. E, lamentavelmente, esse governo não tem feito. Obrigado, candidato. Candidato Antônio Teixeira, tréplica de 30 segundos. Exatamente. Nos sentimos muito à vontade para delatar e fazer esses comentários, porque já temos experiência a respeito, e hoje a palavra-chave da política, da questão da economia, é fazermos a parceria público-privada, porque as dificuldades são imensas e a facilidade que esse sistema de parceria nos dá, ele é muito bom quando ele é feito com muita sinceridade e honestidade. Candidato, e o último candidato a fazer a sua pergunta nesta rodada de tema livre entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha, o candidato Mick Breyer, e a sua pergunta é para o candidato Jefferson Lazarotto. Candidato, uma preocupação da nossa comunidade sempre tem sido a questão da segurança. No nosso governo, nós armamos a nossa guarda, nós investimos em novas viaturas, nós realizamos o cercamento eletrônico em parceria com o governo do Estado, nós ampliamos o nosso centro integrado de comando e controle e nós investimos também na questão da prevenção, com a ampliação do turno inverso da escola, que eu vejo que vários aqui falam que irão fazer, que nós já estamos fazendo. Já são quase 3.000 alunos e alunas com algum projeto no turno inverso, exatamente para abrir perspectivas de futuro e trabalhar essa questão da segurança de forma preventiva. Queria saber do candidato Jefferson o que ele pretende fazer, além daquilo que nós fizemos, do ponto de vista dos cuidados para com a segurança pública, dando mais tranquilidade e mais segurança
aos nossos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Obrigado, candidato. Candidato Jefferson Lazarotto, 1 minuto e meio para a resposta. O atual prefeito, ele fala em segurança como se a segurança de Cachoeirinha estivesse às mil maravilhas. Nós tivemos uma escola durante a pandemia que foi invadida 3 vezes. 3 vezes ela foi invadida, foi vilipendiada, foi saqueada e o poder público nada fez. Nós vamos ampliar o cercamento eletrônico e nós vamos fazer a transversalidade, fazendo com que a cultura, o esporte e o lazer, eles vão ao encontro da população, dos bairros, principalmente aqueles bairros desassistidos, porque nós temos em Cachoeirinha uma multidão de invisíveis que não são vistos pelo poder público e a única coisa que eles têm é repressão. Nós vamos fazer com a transversalidade, trazendo a cultura, levando a cultura na lona para os bairros, exatamente para combater essa epidemia que nós temos em Cachoeirinha relacionada ao tráfico de drogas. Nós temos crianças, nós temos adolescentes que estão virando exército do tráfico de drogas e é nosso dever do gestor público, combater essa epidemia que nós temos na nossa cidade, tão ou mais importante que o Covid-19. Obrigado, candidato. Candidato Mickey Breyer, réplica de 30 segundos. Quero reafirmar aqui que nós investimos muito na área da segurança, em parceria. Nós temos hoje o Wi-Fi gratuito com câmeras de vigilância em 20 praças da cidade, que, claro, no período da pandemia muitos não puderam utilizar, mas agora estão podendo utilizá-los. E nos projetos do Turno Inverso estamos sim com muitas oficinas importantes, com tiro com arco, como Canta Encanta Minha Gente, como a Guarda Mirim. São vários projetos, repito, com mais de 2.000 alunos e alunas que estão participando e se preparando para o futuro. Obrigado, candidato. Candidato Jefferson Lazarotto, tréplica de 30 segundos. A segurança não é só o patrimônio, a segurança são as pessoas. O maior patrimônio que a cidade tem são as suas pessoas, são os seus moradores. A nossa segurança, o que nós pensamos em segurança, é fazer com que toda a população tenha condições de viver numa cidade muito mais feliz, numa cidade que tenha condições de dar à sua população uma melhor qualidade de vida, uma melhor justiça social. É isso que nós queremos. Obrigado, candidato. A gente citou no início desse debate que havia uma comissão de direito de respostas que poderia ser acionada caso algum candidato se sentisse ofendido por alguma declaração. Pois bem, neste bloco, o candidato Dr. Rubinho, ele insinuou que o hospital de campanha do município foi superfaturado. O candidato Mickey Breyer pediu direito de resposta que foi concedido pela coordenação do debate. Candidato, o senhor tem 30 segundos para falar exclusivamente sobre esse tema. Importante dizer que nós fizemos o hospital de campanha, que teve sim algumas denúncias e alguns apontamentos, mas no próprio relatório do Tribunal de Contas foi dito que não houve nenhum prejuízo, nenhum dolo à comunidade. Portanto, não há superfaturamento. A oposição, quando diz isso, mente para a comunidade, semeia inverdades, e o fato é que nós salvamos muitas vidas. E graças ao hospital de campanha, nós temos um município com o menor número de mortes da Covid-19, porque fizemos no momento certo e atendemos a nossa população. Tempo, candidato. FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor Pronto Físio, IAM Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Vamos a um rápido intervalo comercial, nós que estamos aqui ao vivo pela 103.3 FM e também plataformas digitais do Grupo Sinos, e voltamos já com o último bloco e as considerações finais com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha.
O que fazemos define quem somos. O que somos define o mundo ao nosso redor. Desde 1957, aprendemos a fazer diferente, fazer de novo, se for preciso. Nossa maior realização é estar presente na vida das pessoas. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Por isso, temos projetos para a educação, meio ambiente e responsabilidade social. E apoiamos iniciativas para uma economia mais forte. Se crescemos, é porque nossa região não para de crescer. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de 2.500.000 habitantes. Se nos reinventamos constantemente, é para atender um público acostumado com o melhor. Hoje, a notícia anda em tempo real. Com a ajuda da tecnologia, entregamos informação de qualidade. Para nós, multiplataforma é mais do que um conceito atual. Conteúdo sempre foi prioridade. E comunicação só existe para aproximar as pessoas. Por isso, estamos no papel, no ar, online, full time. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos 8 jornais, 3 revistas, uma emissora de rádio. Somos 7 sites, web TV e provedor de acesso à internet. Somos o Grupo Sinos. Eleições. Acompanhe agora o debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha. João Carlos Ávila. 22 minutos para as 9 horas da manhã, esta é a 103.3 FM, também aplicativo da Rádio ABC, Diário de Cachoeirinha, e ainda Facebook do Diário de Cachoeirinha da Rádio ABC, nós que estamos aqui transmitindo ao vivo o debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha, lembrando que o candidato delegado delegado João Paulo do Progressistas, Aliança Cachoeirinha no rumo certo, ele acabou informando minutos antes do debate que por um imprevisto na agenda não poderia participar e conforme o regramento a cadeira dele segue disponível aqui no estúdio. Nós estamos dentro da programação do Redação 103, que tem patrocínio de Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, também imunizadora do Vale, que a gente agradece, e lembrando que os debates da 103.3 FM, da Central Grupo Sinos de Eleições, tem patrocínio de Clínica da Dor Pronto Físio, CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, AMRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, e FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Neste último bloco, agora vamos às considerações finais dos candidatos que aqui compareceram, eles que estão disputando a Prefeitura de Cachoeirinha, lembrando que cada um terá 2 minutos para a sua despedida, para o seu até logo aos candidatos aqui pela 103.3, aos eleitores. O primeiro candidato a fazer as suas considerações finais é o candidato Pablo Hernandes. Candidato, mais uma vez, obrigado pela sua presença, por ter aceito esse convite. O senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Existe uma música antiga do Raul Seixas que se chama Sonho que se sonha só. Essa música diz o seguinte: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Até aqui, eu e a democracia cristã sonhamos sozinho por uma Cachoeirinha melhor. Eu te convido, meu amigo, minha amiga, morador e moradora de Cachoeirinha, a sonhar junto com a democracia cristã e fazer desse sonho uma realidade, para construir uma cidade melhor para todos. Faça valer o teu voto. Pesquise o plano de governo dos 6 candidatos que estão aqui. Pesquise o passado dos candidatos no Google.
com quem eles estavam em 2012, com quem eles estavam em 2016, e não anule seu voto. Não vote em branco. Chegou a hora de Cachoeirinha avançar. Chegou a hora de Cachoeirinha virar essa página de prefeitos esquerdistas. Chegou a hora de Cachoeirinha eleger um prefeito de direita e conservador. Eu sou o candidato de fora do sistema. Eu concorro com o partido sozinho, sem coligação. Eu não fiz conchavos, eu não prometi cargos, eu não devo favor a ninguém. Eu represento a nova política em Cachoeirinha. Vote Pablo Hernandes, 27. Eu sou o teu voto de protesto contra o sistema. Obrigado a todos. Obrigado, candidato. O próximo candidato a fazer as suas considerações finais neste debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha é o candidato Dr. Rubinho. Candidato, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite do Grupo Sinos. Excelente campanha para o senhor. O senhor tem 2 minutos para suas considerações. Bom, agradecer ao convite do Grupo Sinos, parabéns por esse debate, a todos os debatedores também, estendo os parabéns. E precisamos transformar a nossa cidade, uma cidade de 130 mil habitantes que tem muitas deficiências e precisa crescer muito. Precisamos enxugar a máquina pública, reduzir gastos, potencializar o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, fazer com que as pessoas possam ter serviços de qualidade, tanto na área da saúde, da educação, da segurança, do desenvolvimento, da infraestrutura, fazer uma cidade para todos e não apenas para alguns. Precisamos modernizar a cidade, fazer com que as pessoas não tenham que se submeter a processos arcaicos, temos que desburocratizar a cidade na sua mais ampla complexidade em relação à questão do desenvolvimento econômico, da geração de emprego e renda. Precisamos capacitar nossos jovens, nossos adultos, para que possam pleitear vagas de emprego dentro da cidade, não apenas deixar o campo industrial e comercial aberto para pessoas de fora que gerarão a sua economia nas outras cidades e não na nossa cidade, que precisa tanto se desenvolver economicamente para que possamos entregar uma qualidade de serviços públicos para as pessoas. Queremos fazer isso com você, com o senhor e com a senhora que está em casa, fazendo como sempre fiz, permanentemente ouvindo as pessoas, estando nos bairros, nas vilas, conversando, dialogando, tentando buscar soluções para uma melhor qualidade de vida das pessoas. No dia 15 de novembro, vote para transformar, não anule o seu voto, não deixe de votar, vote 17, Dr. Rubinho e Jaque Vice, para transformar a cidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obrigado, candidato. O próximo candidato a fazer as considerações finais nesse debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha é o candidato Jefferson Lazarotto. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, candidato. O senhor tem 2 minutos para a sua despedida. Eu queria cumprimentar o Grupo Sinos pelo excelente debate e dizer para ti, eleitora e eleitor de Cachoeirinha, que o PT, o PCdoB, o 13, a coligação Oposição de Verdade, que durante esses 16 anos não fez parte desse grupo político que comanda a cidade e que a gente vê que é exatamente a briga por cargos que fez com que eles rompessem, e certamente nós não temos qualquer compromisso com esse tipo de política. Nós vamos trazer a democracia participativa novamente. Quando o PT foi governo em Cachoeirinha, nós tivemos 133 obras do orçamento participativo. Foi um momento de pujança do nosso município e é exatamente isso que nós vamos fazer. Retomar a democracia, retomar o diálogo, fazer o empoderamento dos conselhos, fazer o empoderamento das associações de bairro, os clubes de mães, discutindo a cidade efetivamente durante os 4 anos e não somente de 4 em 4 anos e na porta da sua casa pedir o seu voto. Isso é estelionato eleitoral e isso nós não vamos fazer. Nós vamos discutir a cidade contigo, nós vamos te dar vez e voz exatamente para discutirmos os rumos da nossa cidade. Cachoeirinha precisa e merece. Nós vamos fazer a busca da UERGS para trazer ali para aquela área da Cientec em Cachoeirinha, exatamente para dar esperança para os estudantes e as estudantes da nossa cidade. Porque
Cachoeirinha tem que ter mais participação popular. Cachoeirinha efetivamente está sem diálogo, sem conversa, e vai ser através da transversalidade, com o diálogo, que nós vamos mudar a nossa cidade. Dia 15 de novembro, vote 13, para nós termos esperança. Obrigado, candidato. O próximo candidato a se despedir neste debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha é o candidato Antônio Teixeira. Candidato, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite da Central Grupo Sinos de Eleições. O senhor tem 2 minutos. Eu é que agradeço ao Grupo Sinos a oportunidade desse debate, de nós virmos aqui trazer as nossas propostas, e quero mais uma vez saudar o Dia dos Servidores, dar-lhe uma esperança de dias melhores e prometer que nos 4 anos próximos, nós sendo eleitos, faremos uma política de tratamento respeitosa, respeitando todos os seus direitos, e carinhosamente tratá-los como merecem, e tê-los, como sempre dizemos, que o maior patrimônio de uma prefeitura é seus servidores, e é disso que nós vamos nos patrulhar para que assim seja efetuado. Quero dizer que nenhum município cresce e progride se não tem uma pujante indústrias naqueles municípios que têm indústria. E no nosso município, além das indústrias, queremos também dizer aqui que o comércio do nosso município será tratado com muito respeito. Não existe município que não tenha um comércio forte, que seja forte. Por isso eu quero dizer que nós temos uma proposta. A nossa vice, a Esther Ramos, é uma advogada, uma empresária, que vai ter esse tema principal na sua agenda: fortalecer a indústria e comércio, para que nós voltamos a ser aquele município pujante. Queremos trazer, na nossa simplicidade, no nosso caminhar diário na cidade, estamos prometendo coisas simples, porque quem não faz as coisas simples, não faz as coisas completas e complexas. Por isso, dia 15, vote no 18. Obrigado, candidato. E o último candidato a fazer as suas considerações finais é o candidato Mick Breyer. Mais uma vez, candidato, obrigado por ter aceito o convite da Central Grupo Sinos de Eleições. O senhor tem 2 minutos. Quero agradecer mais uma vez o Grupo Sinos por esse momento sublime da democracia, onde se faz um debate com propostas, com projetos. Quero agradecer àqueles que tiveram a paciência de nos acompanhar, eleitores e eleitoras da nossa cidade de Cachoeirinha especialmente. Quero dizer que vocês estão acompanhando. É muito fácil dar discurso, criticar, falar mal, espalhar mentiras pela cidade, mas alguns, quando foram governo, não fizeram nada disso que estão falando. E muitos que estão propondo para o futuro muitas questões que nós já estamos fazendo, às vezes por desconhecimento, é verdade, e às vezes por má fé. Mas quero dizer que nós vamos continuar firmes, nós arrumamos a casa, nós queremos dar o passo seguinte. Cachoeirinha pode ser ainda muito melhor, nós sabemos que há muito por fazer, mas nós dialogamos com cada cidadão e cada cidadã da cidade. Todas as quartas-feiras, este prefeito abriu seu gabinete, no projeto Gabinete da Gente, recebendo as pessoas individualmente ou em grupos, trazendo propostas, demandas, procurando soluções para a cidade. E quinzenalmente, aos sábados, fomos em todos os cantos da cidade, todos os bairros, todas as vilas. Não houve lugar da cidade que nós não visitamos, levando a estrutura da prefeitura. Portanto, quando dizem que o prefeito não vai nas vilas, mentem mais uma vez. Nós queremos continuar contigo, falando pessoalmente, olhando no olho, pensando na cidade, superando o discurso do ódio, pedindo que a paz invada nossos corações e que a gente possa, de fato, continuar construindo uma cidade, pensando nas pessoas, pensando no futuro, cuidando das crianças e adolescentes, criando políticas para a pessoa idosa, como nós fizemos já nesse período. Quero te agradecer por já estares conosco, quero te agradecer por avaliares os projetos e quero te dizer que no dia 15, não esquenta, não inventa, vem com a gente e vota 40. Um abraço a todos. Obrigado, candidato. E assim chegamos ao final de mais um debate, o 14º desta série, promovida pela Central Grupo Sinos de Eleições. Hoje recebemos aqui os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha, a quem eu gostaria de agradecer nominalmente
Pablo Hernandes, da Democracia Cristã, Nick Breyer, do PSB, Cachoeirinha do Futuro, Rubens Olvaio, o Dr. Rubinho, do PSL, Unidos por Cachoeirinha, Antônio Teixeira, da Rede Sustentabilidade, Coligação Amar Cachoeirinha Sim, e Jefferson Lazarotto, do Partido dos Trabalhadores, Oposição de Verdade. Lembrar que o delegado João Paulo, do Progressistas, Aliança Cachoeirinha no Rumo Certo, acabou informando momentos antes do debate que não se faria presente. A todos vocês um excelente final de campanha, que vocês tenham sucesso nesta caminhada aí que vocês estão fazendo. Nosso muito obrigado também aos assessores que estão aqui nos bastidores acompanhando esse debate, aos ouvintes da 103.3 FM e também aos internautas que nos acompanharam em imagens no site e também no aplicativo do Diário de Cachoeirinha. Agradecer aos colegas que possibilitaram que esse programa fosse ao ar, Ederson Canali, Carlos Risotto, Guilherme Trescastro, Shalom Teobaldo, Paulo Pires, João Vitor Torres, Wesley Verganoves, todos eles com coordenação de JP Guzmão e Igor Miller. Depois do intervalo, nós temos a sequência do Redação 113 e também a entrada do NH10 com Cláudio Brito e Guilherme Trescastro. Lembrar que amanhã, às 8 horas da manhã, transmitiremos aqui o debate com os candidatos à Prefeitura de Esteio, com a mediação do jornalista João Vitor Torres, e o Ponto e Contraponto volta na sexta-feira. Mas antes um recadinho, se você ainda não é assinante do Diário de Cachoeirinha, acesse diariodecachoeirinha.com.br, clique em assine e confira os planos disponíveis. Uma boa quarta-feira a todos, tchau!